Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos. É preciso que todos nós venhamos compreender o que foi feito no Brasil nos últimos 16 anos. Não é uma coisa ou um comportamento que todos nós venhamos compreender. A coisa é muito mais complexa, é muito mais difícil de se entender buscando o modo geral. Não há como você compreender o que aconteceu no Brasil nos últimos 16 anos se você ver do modo geral. Você não vai alcançar a engrenagem, a força motriz dessas organizações ou da organização, ou mesmo aquele que faz com que tudo isso venha a funcionar. A coisa é muito mais monstruosa do que você possa imaginar. Primeiro, atentar que todas as organizações que podemos dizer de esquerda, ou socialista, comunista, eles estão ligados entre toda a América Latina. Não é algo que se possa dizer simplesmente particular do Brasil. Na verdade, nós nem sabemos de fato quem manda, quem executa. Isso é mais ou menos alguém que por fora se reúne e decide o que vai ser feito. Então, as áreas, os estados foram divididos, e cada estado foi dividido em setores e cada setor foi dividido em células. A gente vê que tem momentos em que algumas regiões elas têm um comportamento mais violento, acrescido de domínio, acrescido de uma violência contra os moradores. A gente começa a observar que outros setores também existe a mesma situação, o mesmo grau. Se nós tivermos um pouco de dificuldade de compreender, algumas pessoas vão entender o que aconteceu quando o PCC ele causou aquela comoção nacional de violência, destruindo os ônibus no Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente começa a entender que existe um comando. Entre os crimes e os criminosos, as pessoas dizem que vem de onde? Dos centros das penitenciárias, que essas pessoas comandam a sua organização. E tratando-se da forma política, as ordens também podem chegar a essas pessoas. Existe uma tendência de que essas pessoas elas não se submetem de forma a obedecer, elas se submetem de forma a ter ganhos, a ter os seus benefícios, as suas promessas. Tem o seu fim. Eu faço porque aquele pessoal é meu. Mas, na verdade, grupos estão simplesmente sob o domínio dessas facções e que têm uma observação ou fazem parte de uma forma política em que quando a ordem ela é dada, essas ordens elas são passadas e essas ordens passadas elas têm um fundo de benefício para o líder que recebe. O líder não submete simplesmente pelo fato de servir. Ele faz porque tem um amparo e tem uma promessa. Promessa essa que ele vai tomar de conta. Quando nós encontramos, por exemplo, grupos criminosos que se reúnem para tomar um outro setor da mesma área do crime, essas pessoas elas vão tomar aquela área e ao tomar ele nomeia uma pessoa para que ali possa dominar tanto a sua atuação no ato criminoso, como ele tem uma comunidade para operar. Essas pessoas, elas vão ter um amparo, elas vão ter uma abertura política para indicar quem vai ser ou quem vai votar, de acordo com quem ou de onde partiu a ordem.
Dentro dessa organização do baixo clero, é assim que funciona. Eles não são diretamente subordinados. Eles não são diretamente obedientes a uma ordem suprema. Eles são obedientes dentro de um ganho, dentro de uma área que ele possa tirar os seus lucros. Uma vez o acordo feito, o lucro, uma certa parcela do lucro, é dada a essa força central. E essa força central age dando condições para aquelas pessoas operarem. Na política está acontecendo a mesma coisa. A gente às vezes não observa as pessoas, os normais, não observa que isso está acontecendo, porque é muito complexo e a gente começa a acusar simplesmente a justiça. Começa a acusar simplesmente as operações policiais. O que, na verdade, o maior defensor dessas organizações, desses organismos vivos criminosos, são justamente aqueles que se encontram no Congresso Nacional. Essas condições para as pessoas normais, ela vai sendo empregada dentro de uma prática normal, onde as pessoas vão escolher os seus líderes. Esses líderes é aquelas pessoas que vão se destacar, que vão ter o seu plano de governo, que tem uma área em que ele escolhe para poder ser o cerne do desenvolvimento, das respostas, do crescimento. Ele vai trazer uma resposta. Então, dentro do pleito comum, as pessoas, eu, você ou qualquer outra pessoa, vai votar consciente de que você está fazendo um papel e que você está escolhendo uma pessoa certa para ir ao Congresso Nacional. Mas, em relação a essas escolhas, outras pessoas, elas vão fazer as suas escolhas nesses baixo clero, na fonte, onde muitos que ali dominam têm essa liberdade de domínio porque alguém que se encontra no poder ou que se encontra tem um poder paralelo que impede da ação dos policiais, da ação da justiça. Então essas pessoas, elas trabalham em comum que eu falo, mas em comum acordo, em benefício. Eu faço, indico, mas você não permite que a polícia chegue até onde eu estou. Essas maneiras de agirem está se espalhando e se espalhou nos últimos tempos. Se você observar, todo o Brasil foi tomado por essas organizações. Todo o Brasil foi tomado por essas organizações que se instalaram e que dominam a área do crime. São pequenas pessoas que estão sendo beneficiadas por via da justiça, que estelionato, que compras de material roubado, peças roubadas, que é o receptador. Eles não podem mais ser punidos, mas pagam cesta básica. Então, dentro dessa impunibilidade da justiça, acrescenta-se outras pessoas. Então é preciso que haja mais furto, mais roubo, é preciso que o crime ele possa ser o quê? Abastecido. Dentro dessa área de não ser punido, eles conseguem mais adeptos. E adeptos baseados em menores de idade, que assaltam, que matam, que roubam, que puxam os carros, que desmontam. Esse mercado vai crescendo, porque a gente sabe que tem uma proteção. E essa proteção, muitas vezes, não é das polícias, não é das pessoas diretamente ou indiretamente. Indiretamente, que eu falo, são aquelas pessoas que convivem na rua, no bairro. Essas pessoas, elas não convivem dentro de uma conformidade, dentro da aceitação, mas convivem que são obrigadas, porque aquelas pessoas têm um amparo da opressão na violência. É aí que as coisas começam a funcionar, que aquelas pequenas comunidades são dominadas. Dentro do nosso sistema político, está mais fácil hoje, muito mais fácil hoje, se instalar o socialismo, porque a gente vê que as pessoas
que se encontra nos aglomerados, se encontram oprimidas, obrigadas a conviver com o tráfico de droga, com furto, com arma, assassinato, prostituição, uma péssima educação, pessoas que estão ali tentando, pelo menos, mostrar o caminho da educação, mas faz isso dentro de uma autorização. O dono do morro, o dono da boca, o dono da rua, o gerente tem que ter um parecer dele. Então tem uma série de comportamento em que é preciso os benefícios para que aquelas pessoas que eles se encontram tenham essa liberdade. É preciso ter isso. Então cada setor desse, cada célula e cada setor tem diversos grupos e cada grupo tem um representante que tem a mesma ideia partidária, política, que é justamente o socialismo. Que eles podem fazer o que querem, que eles podem fazer o que pensam, que eles podem fazer o que acham que é certo e correto e que não pode haver uma investida do Estado. Porque se houver uma investida do Estado, outros setores vão dizer que a polícia é violenta, que o Estado de Direito não está sendo respeitado, os seus crimes ou as suas habilidades criminosas, elas são imediatamente abafadas e passam a ser pessoas boas, pessoas que contribuem para o avanço do crime, menos são chamados de criminosos. A maioria das pessoas chamam até de suspeitos. Mas para a polícia, é uma polícia violenta, uma polícia que mais mata, sem que essas pessoas elas possam de fato ser desenroladas como criminosos. É aí que começamos a observar que a situação hoje, tratando desses setores, tratando da segurança, nós estamos perdendo e muito. Para que nós, brasileiros, venhamos ter um Brasil que podemos sair, conversar, e que de fato, se houver um crime possa ser punido, dificilmente nós vamos encontrar esse Brasil se não mexermos diretamente nessas engrenagens criminosas que muitas das vezes tem só os seus representantes que têm os seus acordos. Ele vai direto, vai, negocia e consegue o seu benefício. A gente, quando falamos desses setores, nós nem podemos citar a gravidade da ação, da letalidade que essas pessoas podem ter com seus moradores, ou mesmo entre organizações que têm os seus apoios, têm a sua célula, têm os seus representantes, e mais tarde eles vão ser usados para oprimir dentro do terror, dentro da mais clara e ordem do terror. Vão por terror. Vamos às ruas, vamos impedir a sociedade de agir, vamos impedir o braço da lei. E nessas remotas condições, chega até algumas autoridades a enxergar e acreditar que muitas dessas pessoas são inocentes por via das inocentes que de fato se encontram. As determinações é de que não pode haver mais uma investida. Eles passam a ser, coitados, eles passam a ser moradores, eles passam a ser pessoas normais. Suas violências, seus crimes, seus tráficos, suas desordens sociais, suas psicopatias, deixam de lado, simplesmente porque alguém não quer apurar e todo o acontecimento, toda a ação, como é política, porque tem um para representar os locais, e esses pequenos locais têm as suas células, então essas pessoas passam a ser praticamente alvo de manifestações políticas, e que essas manifestações políticas elas não estão simplesmente dentro de uma ação completa, política, social, não. É dentro de uma ação política mandado, uma ação política com poder de decisão, poder de investida. E é isso que nós estamos vendo no Congresso Nacional. E quando encontramos pessoas
inocentes, por exemplo, para ser deputado, ser senador, ser um vereador, e quando chega nesses locais, eles vão encontrar uma sombra pesada, perversa, de ideias, e que muitas vezes diretamente enquadram e faz com que as pessoas se sinta simplesmente acuada, porque não tem força como eles têm dentro de uma linha, dentro de um entendimento, dentro de benefícios, ao que a maioria das pessoas normais, normais e sadias de mente não tem e não cometem. Então a gente vê que as pessoas que estão lá dentro, naquele Congresso Nacional, na linha do entendimento do que eu estou falando hoje, que nós temos que ter esse conhecimento e saber muito bem o que está acontecendo no Brasil, dentro dessa linha de entendimento, o lado perverso, podre, tem muito mais força do que o lado legalizado, o lado direito. Porque tudo que acontece no Brasil tratando-se de cargo é política. E tratando-se de cargos políticos, essas pessoas, elas têm como forçar uma decisão favorável a essas pessoas. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Tudo isso pode mudar, gente, mas para você mudar uma situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, olha, nós vamos ter que penar muito. Nós vamos ter que sofrer muito. Nós vamos ter que chorar, uivar muito, mas muito. E muitos vão fazer suas propagandas de violência desnecessária, atos brutais, porque de fato é essa política mentirosa que eles empregam para uma sociedade, para um comportamento, para comover, fazer com que as pessoas se sintam aterrorizados com a força, com a ação que é empregada diante da violência que eles praticam todos os dias, eles vão se sentir vitimizados. E aí que muitos, por via de não entender o que está acontecendo, por via de não entender quais são as suas organizações, começam a entender que os políticos estão fazendo aquilo que é justamente correto e busca até termos constitucionais para que possam ser amparados e amparar os seus braços, os seus tentáculos criminosos que está instalado em todo o Brasil. Olha, gente, é muito perigoso o que está acontecendo no Brasil. E para que nós venhamos mudar, não é simplesmente mudar o executivo, mas todos os deputados, todos os deputados, todos os senadores, sejam tanto senadores como deputados federais, deputado estadual, vereadores em todo o Brasil, e ter um alinhamento de comportamento governamental com os governadores para que eles também possam ajudar e fazermos com que venhamos separar nossas polícias dessa sujeirada de governador mau caráter, governador corrupto, que por via de algum comportamento pode intervir na ação da polícia em relação a certas áreas ao qual mantém um acordo, e esses acordos têm um tentáculo, tem um peão, né? Tem uma engrenagem externa que movimenta e que enche os cofres de muitos políticos que hoje se encontram no poder. É preciso mudar tudo isso, mas olha, da forma que foi empregada aqui, você parece até difícil, mas não é não. É só ter vontade e força política para que venhamos colocar as coisas nos devidos lugares e as cabeças, que são pouquíssimas, que dominam a massa, e que essa massa só precisa de o poder político que essa pessoa tem para que ela possa escravizar cidadãos comuns, pessoas de boa índole que mora nos aglomerados, que mora em alguns longínquos, que precisa de ajuda, precisa de uma assistência, e a assistência vem através da escravidão pela via da bandidagem e que é alimentada por forças políticas. Vamos mudar esse Brasil enquanto a gente pode, porque se nós não mudarmos, olha, dificilmente você vai ter a oportunidade de ver teus filhos, os teus netos crescendo, e que possa estes, se você não mudar agora, ser aliciado para um crime organizado que estão sendo instalado em todos os estados, todos os estados do Brasil. Olha, é muito triste, mas é preciso. Então tem uma solução, e nunca foi tão fácil escolher o lado, nunca foi tão fácil.
o lado que honesto e o lado da bandidagem. Um abraço a todos. Até mais.